10h50, faltando 10 para as 11, quem participa conosco agora é Tiago César, meu amigo Tiago César de volta, conversando conosco. Tiagão, o que te traz aqui mais uma vez são as suas opiniões, suas postagens, sua maneira de enxergar a cidade de Bauru. E eu queria saber, durante essa pandemia, né, o que você tem aprendido com isso, em especial diante de tudo que a gente tem vivido, dificuldades daqueles que você ajudou montando as cestas com produtos de higiene e limpeza, e diante também desse cenário de muita gente com portas fechadas até dias atrás, agora um retrocesso na classificação da cidade diante desse decreto estadual, a rebeldia do prefeito, fiscalização daqui, fiscalização acolá. Qual a tua leitura desse momento, Tiago? Bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos amigos e amigas da rádio. É um prazer poder retornar à rádio para falar um pouco desse momento tão difícil. Pitoli, para mim, para minha família em especial, a pandemia trouxe diversas notícias muito tristes. Um primo meu veio a falecer, é muito jovem, em São Paulo. Ontem, domingo, um grande amigo da família que trabalhou longos anos com meu pai na Telesp e depois Telefônica, enfim, se aposentaram juntos, também veio falecer pela questão do coronavírus. Então, essa pandemia tem trazido grandes prejuízos de ordem emocional à minha casa. Mas, mesmo assim, nós seguimos lutando, seguimos trabalhando, conscientizando, falando para a população tomar os cuidados necessários, tomar as medidas de higiene, enfim, se puderem evitar sair, evitem. Eu sei que para muitos é muito difícil essa realidade, que a gente sabe que o arroz, o feijão não chegam do céu, né? E até mesmo as entregas muitas vezes foram demoradas, conforme nós podemos ver das mais variadas reclamações, mas enfim, continuamos e seguimos. Em relação à cidade de Bauru, nós verificamos que existem graves falhas de ordem básica. Eu conversando com alguns colegas, eu brinco e uso aquela expressão popular: parece que falta a prefeitura fazer a lição de casa, o arroz com feijão. E a exemplo do último decreto que tivemos ontem, né, que a partir de agora serão aplicadas diversas penalidades da ordem de R$ 170 até 3.200 aproximadamente. Contudo, Pitoli, nós verificamos que a prefeitura deixa de apresentar a fiscalização em lugares que cabia a ela prestar um bom serviço, ou seja, ela cria normas para o comércio, pune os comerciantes, mas quando cabe a ela desenvolver um bom serviço, a exemplo dos transportes, que desde o dia 20 de março, naquela primeira coletiva no topo da prefeitura, o prefeito disse que os ônibus teriam suas linhas ampliadas para que a questão do distanciamento social fosse respeitado, mas até hoje nós vemos, principalmente nos horários de fluxo, o trabalhador amontoado com diversas possibilidades de contaminação e ninguém faz nada. Já teve aí ações civis públicas do colega William, se eu não me engano, dentre outros colegas, tentando criar medidas para que a prefeitura pudesse se manifestar, pudesse dar essa condição de saúde mínima, não só à população, mas também ao trabalhador, aos motoristas, aos cobradores, enfim, a toda a malha. E ela não o faz. Ontem mesmo eu recebi diversas fotografias da feira de domingo, que é uma das principais feiras que nós temos na cidade, extremamente lotada, sem qualquer controle. E aqui, não, de forma alguma, nós somos contrários à reabertura do comércio, até porque nós temos uma vida em paralelo e a economia é extremamente importante.
Contudo, há necessidade de uma fiscalização. Não adianta criar normas se não existe fiscalização, Pitoli. E as pessoas cada vez mais vão se contaminando. Tivemos também o drive-thru, onde detectaram 56 pessoas. Quais foram as destinações que deram a essas pessoas? Não teve um jornal ou qualquer postagem, qualquer notícia de quais foram os encaminhamentos dados à população. Então, Pitoli, nós ficamos totalmente de mãos atadas e é óbvio que a falta de informação vai trazer à população aquele estado de pânico que todos nós desejamos evitar. Mas isso tudo é provocado por falta de comunicação, falta de apresentação, e a gente vê através da internet, seja na página da prefeitura ou qualquer outra página, a própria população se questionando se os testes que a prefeitura apresentou são válidos, se eles de fato detectam o coronavírus e têm a sua eficiência, ou seja, questões que se houvesse de fato uma comunicação firme, uma publicidade e uma entrega maior da prefeitura, nós não teríamos no dia de hoje. Tiago, você quer saber o que eu penso? Acabou a confiança na prefeitura. Me entenda, eu vou tentar ser o mais claro possível. As pessoas não confiam mais numa ação da prefeitura. Tem um olhar de desconfiança sobre tudo o que é feito. Acabamos de mostrar agora, há alguns minutos, a Praça Itália, que começou a receber uma intervenção da prefeitura, teve um problema de drenagem, água pluvial, tal, uma série de problemas ali. Aí a Secretaria de Obras começa uma intervenção gigantesca e abandona a obra, Tiago. Abandona a obra, simplesmente virou as costas para uma obra que não poderia ser abandonada daquele jeito. Como é que fica a pessoa que passa por aquele local, a igreja adventista ali perto, todo o comércio daquele entorno, o trânsito de pessoas daquele local diariamente, indo e vindo de importante região da cidade? Aí a gente vai para a questão do bem-estar social. As cestas básicas do projeto Corona Vida não chegaram como deveria ter chegado, onde deveria ter chegado, com a velocidade que deveria ter chegado. O Fundo Social de Solidariedade fazendo a campanha da arrecadação de cobertores, o frio já tinha passado. A Jovem Pan, numa única ação, conseguiu, através da caridade dos ouvintes Jovem Pan, arrecadar 300 cobertores entregues num dia. Aí a prefeitura não consegue. Aí onde você quer? Educação? Nós sabemos hoje que tem as cestas básicas que merecem e precisam ser entregues aos estudantes da rede municipal que fazem parte do Bolsa Família, não estão chegando as cestas que estão no subsolo da secretaria, estavam dentro do galpão da empresa que presta serviço de transporte coletivo. Aí, onde você quer mais? Vamos lá, desenvolvimento econômico. A secretaria de Educação, Pitoli, só te cortando um segundo, também temos que lembrar das outras formas de alimentação que já foram licitadas, a exemplo de carnes. Para onde que estão sendo destinadas esses alimentos? Estão recebendo? Teve os contratos suspensos? Né? São muitas as coisas que nos chamam a atenção nesse momento e que criam uma verdadeira nebulosa. Então. Né? Enfim, pode concluir seu pensamento. Mas o Tiago, onde eu quero... Não, que isso, é importante te ouvir. Mas perceba, acabou a relação de confiança, cara. Ninguém confia mais, não tem mais confiança na prefeitura. Por exemplo, nós tivemos a questão do ônibus. Eu falei aqui, ao vivo na Jovem Pan, 3 vezes com o prefeito Gazeta. 3 vezes eu falei com o Gazeta. Nas 3 vezes que eu cobrei do transporte coletivo, ele disse que daria solução. Faz 15 dias hoje que o comércio está aberto, 2 semanas, e nada foi feito pelo transporte coletivo. A empresa, ela manda na cidade, ou as empresas, né, que na verdade é uma só, né, elas acabam se transformando em uma só. Quebrou-se o monopólio para devolver o monopólio do transporte coletivo na cidade. Então, as empresas não estão nem aí para nós. A prefeitura não consegue fazer com que as empresas mudem a tabela para diminuir a lotação nos ônibus. Colocaram agora em algumas linhas, Tiago, tem uma linha que é Alto Alegre e Cerejeiras, que está fazendo com micro-ônibus, cara, com 2 portas, uma entrada e uma saída.
é criminoso. Então, o que acontece, Tiago? Eu acho que eu estou tentando ser o mais claro possível, mas acabou a relação de confiança com essa administração. É certeza de que o que vão fazer não será bem feito. Sabe aquela sensação de que não há padrão de excelência na coisa pública? Ah, se é da prefeitura vai ser uma porcaria. É essa sensação que eu tenho. Onde a prefeitura põe a mão hoje, por exemplo, Tiago, eu tenho aqui um destaque a fazer positivo. E sempre que há um destaque positivo eu faço. O projeto Vacina em Casa, que vacinou os idosos, deu certo. Opa, Sim. parabéns. Mas, veja, eu estou falando de uma prefeitura, eu estou falando de quase 7 mil servidores, eu estou falando de uma folha de pagamento que não é barata nem pequena, estou falando de uma cidade de 400 mil habitantes, no coração do estado de São Paulo. Poxa vida, será que, diante de tudo que a gente viu até agora, eu posso destacar só um projeto que deu certo? Perceba, então, a excelência não existe, Tiago. A gente perdeu a confiança e a prefeitura não teve uma relação responsável com o padrão de excelência. Deu no que deu, é tempestade perfeita. É você trazendo o que você está trazendo agora e o ouvinte fazendo sim com a cabeça, porque estamos absolutamente desamparados, Tiago. Sim, Pitoli. E sabe, Pitoli, é extremamente constrangedor, porque a contrapartida, nós verificamos que fica o povo totalmente separado e acabam dividindo as opiniões, porque uns acreditam que é culpa do povo que saem porque quer, mas ora, se abre o comércio, é nítido que as pessoas irão, senão não tem o porquê reabrir o comércio, deixar-se fechado. Sim. Mas se vai reabrir, onde estão as medidas de vigilância? Onde estão as medidas sanitárias? Vai permitir que abram restaurantes? Tudo bem, mas onde estão as medidas? E a gente passa por diversos pontos e parece-me que a prefeitura ela não consegue ter aquele olhar de sistema, do todo, né? E olhar de cima, que deveria ser esse olhar, e parece que a prefeitura está olhando como se fosse um cidadão comum, né? Apesar de eu não gostar dessa expressão, que está no chão e vive sua vida como uma pessoa comum qualquer. E não, o papel dos nossos líderes, o papel dos nossos representantes é olhar de cima, e justamente por isso que eles foram eleitos, justamente por isso que eles receberam tantos votos e a confiança do povo, destinando as suas vidas através dos serviços que eles prestam. E no momento que a prefeitura deixa de fazer esse serviço, acaba tendo uma ruptura em todos os sistemas, acaba a confiança, mas com isso, além da confiança, acaba a própria autoestima da população em desenvolver nos seus comércios, nas suas empresas, um bom serviço, já que ela não vai ter retorno de segurança, não vai ter respaldo de qualquer atitude. E o que faz as pessoas irem aos seus trabalhos, os trabalhadores voltarem com medo, os trabalhadores voltarem com níveis de depressão muito alto, porque sabem que estão indo para buscar o alimento, mas não sabem se às 6 horas da tarde irão retornar com a saúde que lhe é devida. E isso é extremamente preocupante e não tem como não culpar o órgão que faz a gestão, que é a prefeitura. E não é fazer crítica por fazer crítica, porque soluções existem. Tem a mídia que já falou, tem os órgãos, tem o Sincomércio que já se posicionou, tem o Ministério Público que já se posicionou, mas parece-me que a prefeitura insiste em caminhar sozinha, insiste em não se comunicar com as mais variadas esferas de governo e tempos em tempos cometem deslizes e mais deslizes, e o que transforma a nossa cidade nesse caos, nesse sentimento de terror constante. E isso daí é extremamente cansativo, essa vida que os bauruenses estão levando por conta de ingerência, né, para não usar outra palavra, é extremamente preocupante e nós precisamos sim cobrar os nossos representantes. Tiago, só para fazer um registro, Marcelo Pereira, ouvinte que acompanha através do YouTube, o espectador, internauta, dizendo: Pitoli e amigos, quero registrar que participei da Santa Missa ontem aqui na cidade.
foi super tranquilo, organizado e na paz, com riscos mínimos, todos obedecendo às regras, um serviço essencial. Quer dizer, onde eu quero chegar? Quem assume a responsabilidade de fazer, nesse caso a diocese e igrejas católicas em Bauru, estão cumprindo com a sua responsabilidade, estão fazendo o melhor, nesse caso pelos fiéis, pelos católicos, assim como igrejas as evangélicas e das mais variadas denominações, estão fazendo o papel que cabe a elas. Entretanto, é o poder público que tropeça, porque se o cidadão pega o ônibus para ir à missa, para ir à igreja, para ir ao culto, ele esbarra num ônibus, por exemplo, a dona Solange, né, Pinguim? Falou agora, ela fez um apontamento que no bairro dela, a dona Solange é Jardim Eldorado, o ônibus está passando, Tiago, a cada 1h30 no ponto. Repito, a cada 1h30, e é um micro-ônibus. Alto Paraíso, bairro da dona Solange. Alto Paraíso. A cada 1h30, e é um micro-ônibus. Quer dizer, aí a igreja faz o papel dela, cuida de tudo com absoluto rigor, e o fiel que se lasque no ônibus. Ô, Pitoli. Fala, Thiago. Confirmei que sim, de hora e meia, esta linha Santa Luzia, Jardim Flórida, Alto Paraíso, utilizado como micro-ônibus. É brincadeira, Thiago. Thiago César, que eu tenho o Thiago Vendrame aqui, Thiago César no Skype. Thiago, é brincadeira, é brincadeira, é um absurdo. O que fazem com o bauruense nesse sentido é uma atrocidade. A prefeitura não se posiciona, não consegue reverter decisões. É complicado. É triste de ver que a cidade está sendo tratada dessa forma, com absoluto descaso e, repito, com a perda da confiança. Ninguém confia mais. A não ser quem que está ali cercando, com carguinho, mamando, tentando fazer com que o seu cargo seja mantido, né? A não ser esses que nas lives do prefeito entram para elogiá-lo. Quem elogia o prefeito hoje? Quem em sã consciência em Bauru tira o chapéu para o prefeito hoje? Né? O que deveria ser um negócio bonito de se ver, como nós víamos na época de Oswaldo Sbeggin, o Sbeggin e o seu motorista naquele fusquinha, arrumando tampas de bueiro pela cidade, quando passavam e viam uma tampa deslocada, eles paravam, desciam e arrumavam os dois, o motorista e o prefeito. Que era digno de aplauso, Thiago. Só que a gente se perdeu no tempo. Sim. E, Pitoli, apesar de eu não ser favorável, de uma forma geral, às tentativas de impedimento do prefeito, até porque eu concordo que em um sistema democrático o melhor remédio para governo ruim são os votos nas eleições, a conscientização da população, mas eu acredito que esse momento nós teríamos que ter algo maior que o próprio impedimento do prefeito, o próprio pedido de renúncia dele. Eu acho que já chegou o momento, apesar de faltar pouco menos de 6 meses, se ele saísse com hombridade, olha, não dá para mim, deixa o vice ou deixa o presidente da Câmara, enfim, entrar e tentar fazer um trabalho mínimo nesses últimos 6 meses que restam, porque não dá mais, ninguém confia, o trabalho parece que todos os esforços são perdidos, os leitos que eram garantidos não chegaram, e quando chegaram em um momento onde nós tivemos aí a explosão de casos, mas em contrapartida, as outras demandas do sistema de saúde, nós tínhamos há poucos dias mais de 40 pessoas na fila de espera, e eu fiz um cálculo, mais de 50% das pessoas eram de idade avançada, e aí as pessoas começavam a me ligar, mandar mensagem: Thiago, será que aqui em Bauru está acontecendo aquele sistema de escolher quem vai viver? E esse tipo de dúvida é extremamente ruim, porque te impede até mesmo de buscar o médico, porque você não sabe se você vai ao hospital e volta, porque se de repente você não será o escolhido para receber o tratamento. E são perguntas básicas que a população faz que não tem resposta. Portanto, eu já sou da seguinte opinião: é o momento do prefeito pedir a sua renúncia, Pitoli. E não dá mais para aguentar. Não dá mais. Aliás, eu penso isso faz tempo, viu? Tiago Vendrame, agora tem uma pergunta do Cadu para você, Tiago César. Fala, Tiago.
Qual a finalidade da lei municipal idealizada por Tiago César e também Sandro Bussola, que equipara pessoas com fissura lábio-palatal a pessoas com deficiência dentro do município de Bauru? Muito obrigado, Cadu, pela pergunta. Essa pergunta é extremamente importante, até porque agora, dia 24 de junho, nós comemoramos o Dia Nacional da Fissura Lábio-Palatina. Cadu, a fissura lábio-palatina, muito embora algumas pessoas acreditem que não seja uma deficiência, ela é uma deficiência reabilitável. Quando a gente pega o código ou o estatuto da pessoa com deficiência, ali nos seus artigos 3º e 4º, você vai verificar que é possível haver as deficiências com possibilidade de reabilitação. Sendo a fissura uma questão que vai trazer impedimento de natureza física, sensorial e, em alguns casos, mental, é possível sim que a pessoa que não consiga ter a sua reabilitação plena e perfeita tenha o direito a ser equiparada à pessoa com deficiência. É lógico, alguns direitos a ela podem não ser concedido. Por exemplo, eu não entendo que para uma pessoa com fissura lábio-palatina necessite a destinação de vaga especial. Obviamente, o problema está na fala, né? Assim como alguém que tem a mudez, dentre outras deficiências, ou uma deficiência auditiva. Agora, facilitar o tratamento de mais de 500 mil de pessoas que vêm ao centrinho de Bauru com transporte grátis seria excelente. Principalmente porque as mãezinhas que chegam com seus filhos lá do Acre, de Rondônia, aqui em Bauru, na rodoviária, às 5 horas da manhã, muitas vezes tem que ir com seus filhos e suas malas até o centrinho a pé, porque não tem condições de pagar um táxi. E quando a gente confere esse reconhecimento, que já é objeto e que já foi aprovado como procedente na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, nós conferimos esses direitos mínimos da mãezinha e do paciente poder ir até o centrinho aqui de Bauru, que é referência mundial no tratamento, para poder ter o seu tratamento efetivo. Então, esse é o grande objetivo do reconhecimento da fissura lábio-palatina e quebrar de vez por todas esse preconceito que a grande população tem em achar que é uma pessoa com deficiência só quem necessita de mecanismos assistivos, a exemplo de cadeira de roda, a própria bengala, dentre outros equipamentos. Enfim, a possibilidade de deficiência ela é múltipla e justamente por isso que nós tivemos aí uma lei recentíssima em 2015, que é o próprio estatuto. Então, com esse benefício, nós vamos ajudar as pessoas. Se tiver mais alguma pergunta, Cadu, fique à vontade. Pode mandar. Show. Valeu, Tiagão. Tem mais só uma fala com relação a ônibus? Exato. O Marcos Cruz, nosso ouvinte, comentou das linhas Vânia Maria Cerejeiras Gerson França, né? E também Alto Alegre Cerejeiras. Os dois operando com intervalo de 1h20 em cada itinerário e também com micro-ônibus. Um absurdo, cara. Eu não sei onde eles querem chegar. Eu não sei. Agora, que prefeito a gente não tem para resolver isso, eu tenho certeza que a gente não tem. Porque se tivesse vontade e autoridade, já teria resolvido. O que a gente não tem é prefeito com essa capacidade para resolver uma questão como essa. Tiagão, eu te agradeço, Tiago César, mais uma vez conversar conosco. Gosto muito dos seus posicionamentos nas redes sociais, por isso que quando o Tiago me disse hoje da tua fala e do teu questionamento, eu falei, vamos conversar com o Tiago. É bom trazer a luz e o pensamento e reflexão para a gente colocar na mesa e discutir com o ouvinte Jovem Pan também. Valeu, Tiago César! Muito obrigado, Pitoli. Um abraço ao Thiago Vendrame, grande amigos, e amigos da Rádio Jovem Pan. Mais uma vez, obrigado. E, Pitoli, conto com você para a gente divulgar aí a Semana Nacional da Fissura Lábio-Palatina, que vai ali para os dias 20 a 24. Um grande abraço. Bom, então já conta comigo, viu? Que precisa, já arma com o Tiagão aqui. Se for entrevistas, entrevistados, enfim, já passa para o Tiago para a gente poder abraçar essa causa. Eu tô dentro. Valeu, Tiagão. Um abraço, fica com Deus. Valeu, tchau. garoto. 11h14, 11h14. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem mais.